O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê com bastante preocupação aquilo que são as perspectivas financeiras das dotações financeiras para o próximo quadro comunitário de apoio. E isso significa para o próximo período, 2014-2020. Como é do conhecimento geral, as dotações financeiras do quadro em vigor terminam em 2013 e é indispensável que a Região Autónoma da Madeira assegure o financiamento de um conjunto de investimentos que são indispensáveis para recuperar a Madeira. O Partido Socialista considera que a aposta no investimento e a aposta por essa via na criação de emprego são as condições mais decisivas para os próximos tempos e, inclusive, para os próximos 2-3 anos. Nós não consideramos sequer que seja possível retirar a Madeira da situação em que está sem aplicações financeiras significativas no investimento. E, portanto, nesta perspectiva, as fontes de financiamento do investimento são matérias da maior importância. E, por isso, hoje, a nota de preocupação que gostaria de referir e, porventura, até de alertar o Governo Regional para se empenhar de forma diferente e de forma mais competente nesta matéria, tem a ver com aquilo que está previsto para as dotações financeiras para a Madeira. O relatório, como é do conhecimento público, que o Governo português fez na sequência das negociações que teve com a região, incluindo a Madeira, já foi enviado para Bruxelas, e é esse relatório que nos preocupa. Nesse relatório o que fica claro é que, por exemplo, só para terem uma ideia, a Madeira vai receber no total menos 851 milhões de euros do que a região autónoma dos Açores. Ora, isto é incompreensível, sobretudo quando hoje a região autónoma dos Açores tem uma dívida que é 1/4 da dívida regional da Madeira, não tem um garrote fiscal como nós temos, os funcionários públicos não estão sujeitos a cortes de rendimentos da dimensão que nós temos, não perderam os subsídios de insularidade, não perderam um conjunto de regalias e mantêm a sua estrutura financeira do ponto de vista dos fundos europeus completamente intacta, ou seja, não há perdas, praticamente perdas relativamente ao quadro anterior. Ora, a região autónoma da Madeira é o contrário. Nós temos uma situação catastrófica do ponto de vista de contas públicas, nós temos os nossos cidadãos, os madeirenses, que sofrem hoje com o garrote fiscal, com perdas de rendimentos, com perdas de subsídios de insularidade, enfim, tudo a correr mal às empresas e às famílias da Madeira e ainda por cima o Governo Regional não é capaz de, neste cenário, trazer mais dinheiro para a região autónoma da Madeira. Muito pelo contrário, a região volta a levar um corte, neste caso, face ao ano anterior, de quase 150 milhões de euros face ao quadro anterior. Ora, é bom lembrar que a Madeira já tinha no quadro anterior perdido 500 milhões de euros e agora vai perder mais 150 milhões de euros. Ora, isto para o investimento público, para a recuperação da economia, são muito mais notícias e são notícias que ficam nas mãos do Governo Regional do PSD. São da responsabilidade do Governo Regional do PSD, isto é mais uma herança do Governo Regional do PSD e nós não hesitamos em dizer que isto tem sobretudo a ver com a falta de credibilidade deste Governo Regional na discussão dos temas que são importantes para a Madeira, na completa ausência de competência na discussão destes temas que são de uma importância absolutamente extrema e o cenário que se avizinha para os fundos são, do nosso ponto de vista, maus e não satisfatórios, conforme se tem vindo a dizer. Por outro lado, e para terminar, nós queríamos lembrar que com este quadro, em que a Madeira receberá, grosso modo, 589 milhões de euros, em compensação com os 783 milhões de euros que receberam no quadro anterior, portanto os tais 150 milhões de euros, grosso modo, de diferença, esperemos nós que sejam bem distribuídos. E isto é um outro aspecto importante. Nós exigimos que este dinheiro seja aplicado em investimento, em bom investimento, em investimento amigo do emprego, em investimento que garanta a recuperação da economia. E a nossa outra preocupação é os discursos do Dr. Jardim, que já se vangloriou com este quadro, que é um quadro modesto e mesmo mau, conforme eu já disse, e que já referiu que para isto ia acabar as obras que começou. Ora, isto é outra vez um mau sinal para a nossa economia e é um mau sinal para a Madeira. Significa que o Dr. Jardim não aprendeu nada e não percebeu que estes dinheiros têm que ser bem aplicados e têm que ser aplicados a favor das pessoas, a favor do emprego e a favor das empresas da Madeira que precisam de manter-se vivas para criar emprego e para dinamizar a economia madeirense.